Ora, bem-vindos novamente. Esperemos que tenham usufruído do vosso intervalo para comer alguma coisa, para beber um chá, para beber um café, para atender uma chamada, para ver um e-mail. Voltamos e de que maneira? Vamos passar ao painel seguinte, onde vou ter o prazer de convidar a professora Ana Rola, o professor Paulo Dias e o professor António Dias de Figueiredo, que farão o favor de nos brindar com este painel e aos quais desejo uma ótima sessão. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos e bem-vindos ao painel Aprendizagem em Rede, Novas Competências e Práticas Renovadas. Tenho o prazer de passar a apresentar os nossos oradores. O professor Dr. António Dias Figueiredo, professor catedrático aposentado de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Informática também da Universidade de Coimbra, tem-se dedicado às tecnologias de informação nas suas vertentes sociais, educativas e organizacionais. Já o professor Dr. Paulo Dias é professor catedrático na Universidade Aberta, onde foi reitor entre 2011 e 2019. Desenvolve investigação nas áreas das políticas de educação à distância e learning, inovação educacional, usabilidade pedagógica, aprendizagem social e colaborativa em rede. Findas as apresentações, vou passar a palavra ao professor Dr. António Figueiredo. Obrigado. Eu queria começar por felicitar a Formarte e o Dr. Mário Martins pela iniciativa da organização deste encontro. Queria cumprimentar os meus companheiros da ecrã hoje, a nossa moderadora, a professora Ana Rola, e o meu querido amigo, o professor Paulo Dias. E penso que vou começar, foi-nos colocada uma questão inicialmente, que era procurássemos começar por clarificar o que é aprender em rede. Eu penso que, conjugando a opinião que terá o professor Paulo Dias com a minha, ficaremos, penso eu, mais ou menos esclarecidos. Para mim, aprender em rede é aprender online socialmente. Portanto, o socialmente é indispensável. Isto é indispensável na medida em que aprender online, se não for no relacionamento com pessoas, não é, a meu ver, aprender em rede. Este fenómeno da aprendizagem em rede foi muito bem teorizado há cerca de... em 98, portanto, há 22 anos, pelo Etienne Wenger, que publicou um livro sobre o tema, e eu próprio, há 18 anos, escrevi um artigo sobre o tema, também exatamente sobre o tema da aprendizagem em rede. O artigo até chamava-se Redes e Educação, a surpreendente riqueza de um conceito. Eu depois, se quiserem, posso dar o link para esse artigo. Portanto, já Etienne Wenger estudava o fenómeno e chamava a atenção para que a aprendizagem em rede pode ser estudada à luz das chamadas teorias sociais da aprendizagem. Portanto, tudo o que seja aprender em rede pode ser estudado e bem estudado hoje em dia à custa das teorias sociais da aprendizagem, que nos surgem com 4 vertentes importantes. A vertente da comunidade, isto é, nós aprendemos socialmente quando estamos numa comunidade, procuramos, de facto, juntar-nos a essa comunidade, partilhar a comunidade. Mas depois há uma outra vertente, que é a vertente da prática. Nós também aprendemos socialmente quando praticamos alguma coisa em conjunto. Depois há a vertente do sentido. Nós construímos o nosso próprio sentido da nossa ação e aprendemos através dessa ação também socialmente. E depois há a questão da identidade. Portanto, já o Wenger chamou a atenção para estas 4 dimensões da aprendizagem em rede: comunidade, prática, sentido e identidade. Neste painel não vou centrar-me em particular na educação em rede, mas sim na formação em rede. Portanto, vou-me dedicar mais especificamente aos destinatários adultos que estão interessados em enriquecer os seus saberes ao longo da carreira e ao longo da vida. Também não vou dedicar-me especificamente à formação tradicional, aquela forma de formação em que
em que a aprendizagem é muito controlada pelos formadores, mas relativamente pouco controlada pelos formandos, eu vou-me dedicar mais àquilo que eu chamo a formação de nova geração, que é a formação da progressão da aprendizagem assenta numa larga autonomia do formando. Portanto, grande parte do processo de aprendizagem, obviamente enquadrado pelo formador, mas uma grande parte do processo de aprendizagem é assumido autonomamente pelo formando. E, portanto, começando a responder às questões que são colocadas, no fundo, pretendia-se que nós falássemos das competências e das práticas. Há uma competência que surge agora à cabeça de todas as competências neste desafio deste tipo de formação, que é a autonomia. Portanto, a meu ver, a mãe das competências da formação em rede é a autonomia. E essa é a primeira competência. Essa competência exige também uma prática que vem à cabeça de todas as práticas, que é a prática do autodidatismo. É a prática da pessoa aprender em larga medida, ou pelo menos completar a sua aprendizagem através da ação, da prática do autodidatismo. E daí resulta uma outra prática fundamental, que é uma pessoa poder aprender, receber uma boa formação, construir a sua formação, precisa de aprender a criar o seu ambiente pessoal de aprendizagem. Eu costumo dizer que continua a aprender muito todos os dias e a todas as horas, e isso resulta de ter começado a montar há cerca de 30 anos um sistema, um ambiente pessoal, o ambiente pessoal da minha aprendizagem. Em tempos falava-se nos Personal Learning Environments, os PLEs, e havia conferências, etc. Hoje em dia fala-se menos no termo, porque estes termos, como sabem, estão muito sujeitos às modas e, portanto, deixou de se falar em PLEs, em ambientes pessoais de aprendizagem, mas fala-se noutros nomes que designam exatamente a mesma coisa. Hoje em dia falam-se, por exemplo, de ambientes de gestão pessoal do conhecimento. Ou os ingleses falam nos Personal Knowledge Management Environments. Bom, aquilo que eu quero dizer é, para construirmos, cada um de nós construir a nossa formação, nós precisamos de criar o nosso ambiente de aprendizagem. E esse ambiente de aprendizagem vem-nos pedir 5 competências, aliás, 6 competências. Portanto, agora estava a falar das práticas, vou agora passar para as competências. Uma das competências-chave, a meu ver, é a competência de cultivar contactos. Portanto, cultivar contactos nas redes sociais. E isso significa todos os tipos de redes sociais, mas há redes particularmente úteis para a formação, como, por exemplo, o Twitter. Depois, uma segunda competência é as competências, um segundo tipo de categoria de competência, são a pesquisa dirigida. Portanto, é nós conseguirmos, através de metadados e de rotulação social, portanto, os hashtags, as folksonomies, conseguirmos chegar à informação e ao conhecimento que queremos construir. Depois há a competência da curadoria dirigida, isto é, nós temos que saber classificar aquilo que estamos a aprender. E depois há uma quarta competência, que é a capacidade de saber fazermos com que a informação venha ter connosco, a informação que nos interessa. Os ingleses falam information pool, eu falo em absorção de informação. Nós temos que ser capazes de fazer com que aquela informação que nos interessa, grande parte dela, não tenhamos que ir procurar, ela venha ter connosco. As newsletters que eu recebo, os RSS em que eu me fiz sócio, são importantíssimos para essa informação e, portanto, isso é outra competência que importa gerir. Uma quinta competência é a gestão de referências. Nós, à medida que vamos obtendo novas fontes de informação e de conhecimento, temos que a referenciar para depois conseguirmos aceder a elas rapidamente. Portanto, a utilização desembaraçada do Mendeley ou do Zotero, etc., é importante. E, finalmente, há uma última competência que eu acho que é fundamental para este nosso ambiente, que é a competência de descoberta acidental.
isto é, descobrirmos aquilo de que não estamos à procura e sabermos tirar partido disso. É chamada serendipidade, como aconteceu com o Pasteur. No fundo, é a arte de ter sorte. Portanto, em resumo, eu vou já passar a palavra ao professor Paulo Dias, para ele também agora dizer da sua justiça, mas no essencial, a mim parece-me que estas questões, digamos, estas práticas da autonomia, do autodidatismo, as competências da pesquisa dirigida, da curadoria digital dirigida, da absorção de informação, da gestão de referências, da descoberta acidental, são muito importantes para podermos construir a nossa formação. Eu gostava agora de ouvir o professor Paulo Dias e depois a seguir, talvez pudéssemos também, se ele se entender, podíamos passar para as questões mais organizacionais. Portanto, não tanto, eu falei mais das questões pessoais, como quiser. Muito obrigado. Uma primeira palavra para cumprimentar o Dr. Mário Martins, a organização deste encontro de aprendizagem em rede na era digital, transformação das competências e das práticas, que este é o nosso grande tema. Uma palavra para os meus companheiros de trabalho e de jornada, tanto o professor Dias Figueiredo e a doutora Ana Rola, que está aqui a fazer a ponte, não é? E a tomar conta desta mesa, deste trabalho, mas uma palavra também para todos aqueles que estão neste momento a seguir-nos, não é? Eu sei que é um número muito elevado e significa também um despertar para todas estas temáticas que há pouco tempo estavam mais ou menos escondidas, quase ninguém falava disso, eu procurava não falar, apesar de há 35 anos ter surgido o projeto Minerva e ter provocado uma das maiores mudanças no nosso sistema educativo, talvez a maior de todas, que foi a introdução das tecnologias de informação no sistema. E quando estamos a falar de aprendizagem em redes, estamos exatamente a falar daquilo que se construiu com esse projeto Minerva. Foram redes, foi a capacidade de colocar escolas em contato umas com as outras, sair da sala de aula, sair do espaço das paredes da aula, o espaço físico, e criar uma rede. E depois é muito curioso pensarmos, na sequência daquilo que disse o Sr. Dias Figueiredo, que foi extremamente claro e a partir do momento em que ele colocou estas questões no cenário das competências e das práticas e daquilo que é necessário, portanto, colocou da melhor forma. E a rede é um espaço conversacional, fundamentalmente. Mas eu queria aqui introduzir um outro tema para completar aquilo que foi dito pelo professor Dias Figueiredo. Provavelmente nós não temos muita atenção ainda a um processo que é necessário na educação. Um processo básico, que se chama, ou que pode ser definido como acolhimento. O acolhimento é a capacidade de uma comunidade acolher quem vem de fora. E ao acolhê-lo está a aumentar a riqueza dessa própria comunidade, porque acolhe um diferente, o que vem de fora, o que vem de um outro território de pensamento. Porque quando estamos a falar de rede, de aprender em rede, estamos a falar do conhecimento como uma expressão de soberania. Não é a geografia que marca a soberania, é o conhecimento. E a rede, curiosamente, não tem centros. Portanto, qualquer ponto da rede pode ser um centro de conhecimento. E esse é o ponto mais importante e a grande revolução, ou a grande mudança no pensamento educacional que devemos viver neste século presente. Nós, tradicionalmente, trabalhávamos com espaços fechados, com espaços definidos territorialmente, com as chamadas geografias físicas, que depois se projetavam nas geografias mentais, ou de pensamento, através da construção de identidades. Agora, curiosamente, se estamos num cenário de aprendizagem em rede, numa sociedade digital, que é, por definição, uma sociedade em rede, não há, de modo nenhum, ou não pode haver, ou não podemos permitir que haja, que é diferente, não podemos permitir que haja um espaço de limitação. Portanto, o que temos que defender claramente é que a rede é um espaço conversacional, é um espaço aberto, é de facto um espaço que tem que ser, ou que tem que começar por ser um espaço de acolhimento para criar a comunidade.
e ao fazer esse acolhimento, promover o desenvolvimento da identidade dessa comunidade. Mas, sobretudo, dentro daquele conjunto de competências, há também um aspecto muito particular. Estou a referir-me ao conjunto de competências que o professor Dias Figueiredo acabou de referir e que me parecem extremamente importantes. Uma delas é, para mim, fundamental, que é a autonomia, mas eu queria referir uma outra, um outro nível, que para mim é muito importante também, que se chama confiança. Sem confiança não há rede. Sem confiança não há aprendizagem em rede. Sem confiança não há construção de identidade de uma comunidade, porque a comunidade depende de uma identidade que se baseia na confiança. E a confiança é o elemento estruturante, e particularmente, quer dizer, no domínio da educação à distância e com adultos, é fundamental. Mas não só com adultos, também com crianças. A escola do futuro terá de ser obrigatoriamente uma escola híbrida que consiga conjugar momentos presenciais com momentos não presenciais. É evidente que para uma criança e para um adolescente não podemos pensar numa educação absolutamente à distância. Portanto, nós somos gregários, somos sociais, precisamos da comunidade física, precisamos de tudo isso e não faz sentido ficar em pânico na escola e dizer assim, eu agora vou ter que fazer tudo à distância. Não, isto é um momento particular, é um momento grave que socialmente estamos a viver e é um momento que requer medidas de urgência, mas mais nada. Mas retomaremos. Agora, aprendemos uma lição muito grande neste momento, é que conseguimos trabalhar em rede. E essa lição deve ser incorporada no projeto da escola futura que temos que desenvolver. Portanto, o que é a aprendizagem em rede? É, sobretudo, uma aprendizagem de acolhimento e de confiança e de autonomia. É uma aprendizagem que se desenvolve num espaço livre, aberto. Portanto, e há outro termo que eu gosto muito de associar, que é o termo liberdade. Portanto, a liberdade é uma condição fundamental para a aprendizagem, porque a liberdade permite trazer, portanto, tudo o que são as vivências externas ao currículo normativo, e depois já iremos falar dessas coisas, mas é tudo o que permite trazer para esse espaço de aprendizagem tudo que são as experiências sociais, as experiências e as dinâmicas sociais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens adultos, e que podem e devem constituir naturalmente aquilo que será a base de um novo currículo. O currículo normativo é um currículo fechado. Nós precisamos ter um currículo e uma pedagogia absolutamente orientada para a inovação. Particularmente porque, e vou terminar por aqui, porque 60% das crianças que estão inscritas no sistema escolar neste momento irão trabalhar em profissões que não existem. Isso significa que a escola que nós temos tem que estar orientada absolutamente para o futuro. E a rede é o instrumento para construirmos esse futuro. António, agora eu acho que se calhar podemos continuar a conversa trabalhando aqui estas questões, portanto, das dimensões sociais da rede, portanto, como é que isto se... Acho que sim. Puseram-nos uma série de temas para discutir, portanto, podemos continuar por aqui adiante, não é? Sim, não. Eu acho que eu penso que o essencial era mesmo a questão que nos colocaram das competências, porque agora eu penso que se nós... Já ouvi Wittgenstein falava na importância dos jogos de palavras. Dá-me ideia, se nós continuarmos a falar naquilo que formos dizendo, vamos em contexto metendo as questões que nos foram colocadas. Portanto, não parece necessário responder em regime question-answer, mas ir falando nas coisas. Não é? E eu gostava de comentar, de facto, esta questão que o Paulo Dias levantou, que o Minerva era uma rede. Eu ontem estava a pensar nisso, precisamente, porque estava-me a lembrar que o Minerva foi rede antes de haverem redes. Se repararem, o Minerva foi criada em 85. Ora, a internet surgiu em 94, 10 anos depois. Aliás, só começou a ser popular 11, 12 anos depois.
de modo que, de facto, o Minerva, que era claramente uma rede, porque as pessoas percorriam o país de escola em escola e todos aqueles eventos que se realizavam no Porto e em Braga, no Algarve. Portanto, o Minerva era uma rede, mas foi a rede antes de existirem as redes. É uma coisa engraçada. Pois queria dizer que concordo completamente. Diz, Paulo. Não, estou a dizer que é sempre assim, quer dizer, há sempre um momento prévio, um momento de antecipação, não é? Nessas coisas. Foi, de facto, a aprendizagem em rede muito, muito, muito. Professores, peço desculpa a interromper, mas gostava de colocar uma questão do ponto de vista do professor e do formador. Então, perante estas necessidades dos nossos jovens, qual o papel do formador, qual o papel do professor? Que competências nós temos que ter? Como promover a aprendizagem em rede quando ainda há tantos de nós presos com grilhões? Bom, quer responder, Paula? Posso começar, depois continuamos. Eu acho, gostaria de trazer para essa questão, gostaria de trazer aqui uma diferença que é muito importante. Normalmente o formador e o professor desempenham um papel, e são atores. E isso é problemático. Portanto, o próprio currículo normativo obriga-os a terem essa postura e esse procedimento. Eu usando aqui um pouco uma expressão do professor Dias Figueiredo, eu gostaria de passar isto para outro cenário. Se o professor ou o formador se assumirem como autores na construção do conhecimento em conjunto com os formandos, em contexto, vou usar a expressão muito querida de António, em contexto, nós realmente estaremos a trabalhar numa nova escola ou num novo espaço de formação. Porque trabalhar num cenário é desempenhar um papel fixo. Portanto, e trabalhar em contexto é estar aberto a uma mudança permanente. Ora, isto obriga a competências particulares da parte dos agentes, não só do professor ou do formador, como dos próprios alunos, mas particularmente são competências que têm a ver para os alunos com autonomia, com a capacidade de autorregulação das aprendizagens e para o formador e para o professor com a capacidade de gestão dos processos de mudança. Particularmente isto, é gestão de processos de mudança, que são permanentes. A capacidade de enfrentar situações novas. Portanto, obriga naturalmente a ter processos de gestão. Não é? E mais do que tudo, quer dizer, partir do princípio de que ele não está a liderar permanentemente o grupo. O grupo pode ter uma liderança partilhada, que eu acho que é uma ideia extremamente interessante, é um conceito muito interessante. E deve ter essa liderança partilhada. O professor é um agente, autor também, na criação de conhecimento, portanto, deve ter essa postura, não a de transmissão de conhecimento, no sentido da aula magistral ou da aula tradicional, mas de alguém que está permanentemente a provocar a construção de conhecimento, que é muito mais interessante, e isso significa que ele tem que ter uma capacidade de intervenção, de interação, de motivação, seja capaz de algum modo de provocar esta dinâmica social, que é uma dinâmica. Penso que o problema que a doutora Ana Rola estava aliás, já o tinha tocado um pouco no início, na conversa que aqui tivemos, que é as limitações que tem o professor na escola. Portanto, quando estamos a falar, e de facto, quando o Paulo levanta a questão dos males do currículo normativo, o que acontece é que, de facto, os professores nas escolas estão aprisionados num programa blindado, não é? Não conseguem sair dali. E, portanto, não conseguem. É muito interessante. Eu não sei,
não sei se leram um pequeno texto, um pequeno conjunto de textos que a Universidade de São Paulo produziu, a Pontifícia, a PUC-SP, produziu durante o primeiro confinamento. Fizeram uma reflexão coletiva à distância. E então havia um professor que falava de uma coisa muito interessante, que era aquilo que eu chamava o currículo errante. O currículo devia ser errante. Isto é, deveria ser partilhado como uma aventura entre professor e aluno. Não é? Claro. E essa aventura, era nessa aventura que se aprendia. E isso é um bocado o desafio que nos coloca a própria situação de pandemia. E eles, nesse artigo da PUC-SP, apontavam isso. Nós estamos a ser obrigados a fazer evoluir os currículos, porque os problemas que estão à nossa volta não são os problemas que vêm nos currículos. Nós temos que adaptar os currículos às dificuldades que estamos a ter. Eu aqui há tempos falei nisso a propósito da controversa questão da cidadania. Não é? Lembram-se daquela questão que aqui há tempos levantou sobre a cidadania, os programas de cidadania. Ora, acontece que essa disciplina, ou essa área, não é uma disciplina, essa área de cidadania e desenvolvimento, é uma área precisamente que tem um currículo vago. E, portanto, é uma área onde se pode começar a experimentar. Nós precisamos experimentar primeiro em algum sítio. Antes de começar a disciplina. Permite-me só interromper. Por ser exatamente uma área com currículo vago, é uma área que assusta imenso a sociedade. E assusta, mas é um desafio interessantíssimo. Claro. É precisamente uma área onde o professor e os alunos podem fazer a aventura de construir o currículo e aprender com ele. Portanto, lá está, é o tal fugir. Eu penso que aí está um ponto onde se pode experimentar para aprender a fazer evoluir os currículos. Portanto, a fazer com que o currículo tenha essa exploração dinâmica que se afaste digamos, do currículo que nos aprisiona, não é? Agora, para além do educador, e nós estamos até aqui a falar no educador, mas também o formador, portanto, respondendo à pergunta da doutora Ana Rola, para o caso do formador, portanto, a formação profissional do formador, à medida que nós estamos a chegar a um ponto da evolução da humanidade em que há temas que ninguém sabe, não há formadores para esses temas, porque ninguém sabe. Como é que se pode criar agora, por exemplo, um curso sobre como gerir uma situação de Covid, a parte sanitária, por exemplo. Como é que se gera? Quem é o perito que nos vai ensinar? Ninguém sabe. E cada vez mais nós estamos perante temas que ninguém sabe. E, portanto, qual é o papel do formador? O papel do formador é, de certo modo, acompanhar, pela sua experiência de perito sobre aprendizagem, acompanhar uma aventura em que o formando está também ele a tentar encontrar conhecimentos. Portanto, o formador tem a função de orientar, não é? Tem a função de ser companheiro nesse processo e de usar da sua experiência para aconselhar formas de fazer evoluir o conhecimento, não é? Então, deixa-me só intervir aqui. Eu acho que essa é a componente fundamental no papel futuro, no papel presente e futuro do formador e do professor. Portanto, é a capacidade de intervir na gestão dos procedimentos de descoberta, de procura, até de definição dos contextos de aprendizagem, portanto, da procura de contextos de aprendizagem, da capacidade de ligar a escola à sociedade e retirar a escola do seu espaço fechado e colocá-la no mundo real, não é? Portanto, e é por isso que há pouco eu falava de liderança partilhada, porque há momentos em que o formador deve obrigatoriamente descentrar-se, portanto, e deixar que o próprio grupo assuma a liderança do procedimento de descoberta e ele passa a ser um membro do grupo em aprendizagem como todos os outros. Porque eu acho que, António, tu referiste uma coisa muito, muito, muito importante. É que o próprio formador desconhece muitas das situações que lhe vão ser apresentadas. Exato. Portanto, como tal, ele é também um membro do grupo. Detém outras capacidades ou competências de gestão e outras atitudes, naturalmente muito mais
sustentadas do que os seus formandos, mas perante situações desafiadoras, por vezes ele está também numa situação de aprendizagem fundamental, não é? Como tal, nós temos aqui um grupo de aprendizagem e enquanto não percebemos que devemos funcionar como um grupo, teremos sempre muita dificuldade. Não há turmas, tem que haver grupos, é diferente. Exato, o formador, no fundo, é muito importante porque é um profissional da construção do conhecimento. E, portanto, Exatamente. O formando é um amador da construção do conhecimento. E o formador é um profissional da construção do conhecimento. É nessa capacidade que ele está numa posição favorável. Pois há uma outra dimensão que não podemos esquecer e que é muito importante, em particular na formação profissional, que é a credenciação. Isto é, no fim, quem é que pode dizer esta pessoa sabe deste assunto, não é? Portanto, há o problema de poder credenciar, dizer esta pessoa fez este tipo de aprendizagem e neste tipo de aprendizagem que conseguiu largamente por si próprio, não é? Com a ajuda do formador, mas por si próprio, o formador está em condições de dar um valor que vai ser, percebe? Porque hoje em dia ainda é muito importante para quem vai contratar os futuros formandos, é muito importante receber um certificado de que a pessoa de facto adquiriu esse saber. Mas, lá está, o formador pode passar esse certificado, porque tem competências precisamente para ajudar a fazer essa avaliação. Portanto, o formador é um companheiro, mas também é um credenciador, portanto, alguém que faz uma avaliação que pode ser partilhada, em certa medida pode ser partilhada com o próprio formando, mas tem essa função, digamos, essa experiência de credenciar, que depois vai ser necessária para o formando depois ir arranjar um lugar diferente na sua profissão, graças a essa formação. Não é? Portanto, eu penso que essa função de credenciar também é importante. Não é? Sim, aliás, tem que ser pensada claramente. O nosso sistema de avaliação e de credenciação é um bocadinho também orientado para o passado. Agora, eu não sei se não seria de falar também, que há tempos reparei que alguém estava a falar, a propósito, penso eu, a propósito desta conferência, desta conferência que estamos a ter hoje, alguém estava a falar de aspectos mais, digamos, mais de organizacionais da formação. E há uma série de soluções organizacionais interessantes que talvez valha a pena mencionar. Uma delas é de um formador canadiano, que hoje em dia é muito conhecido, é uma pessoa interessante, que é o Harold Jarque. Ele anda muito aí pelas redes, pelo Twitter, e tem, de facto, tem um modelo de aprendizagem em termos organizacionais. Portanto, aprendizagem em rede, mas nas organizações, que é o chamado Personal Knowledge Mastery. E tem, normalmente, é uma empresa de consultoria, normalmente as empresas de consultoria falam têm uns pequenos modelos, e eles, de facto, têm um modelo que se baseia na busca de informação, na criação de sentido e na partilha. Um outro exemplo de uma empresa também que faz consultoria para a aprendizagem organizacional é uma empresa, esta é uma empresa americana que é a Agile Schools, que desenvolveu um modelo também para a aprendizagem em rede, mas organizacional, que são os Learning Sprints. De vez em quando houve-se uma referência aos Learning Sprints. Os Learning Sprints são inspirados no desenvolvimento de software em que se usam os Design Sprints e são também formas de aprender em rede e tem de facto também 3 fases: preparar, sprintar e rever. Portanto, isto só para dizer que há um conjunto de modelos hoje em dia que são interessantes. Isto para o caso para as pessoas que estão a assistir a esta conferência, mas que não são tanto do lado da educação, mas que são do lado da formação e que estão preocupados com questões de formação ao nível organizacional. Eu queria deixar aqui, digamos, este ponto. Há, de facto, modelos muito interessantes que se baseiam nas competências de que estávamos a falar há bocadinho, mas que
certo modo, as tornam geríveis em contextos organizacionais. Portanto, eu penso que queria só deixar isto, não sei se interrompi, Paulo. Eu permiti-me só acrescentar uma coisa muito importante, que já é um modelo bastante antigo, mas é muito curioso e no fundo está na base de tudo isso, que são as organizações aprendentes. Portanto, considerar que uma organização é uma estrutura em permanente mudança e capaz de gerar processos próprios de aprendizagem. São processos que se traduzem depois na mudança organizacional. Portanto, o conceito aqui eu acho que é extremamente interessante e deveríamos tê-lo sempre presente. Qualquer organização é uma estrutura aprendente, ou deve ser, primeiro do que tudo, uma estrutura aprendente. Portanto, capaz de gerar aprendizagem e capaz depois de construir essa aprendizagem de acordo com os diferentes modelos que se vão desenvolvendo. Porque, como o António estava a referir, depois as organizações, conforme a sua missão e projeto e objetivos, têm particularidades, não é? Portanto, procuram aprendizagens em determinadas áreas mais específicas ou desenvolvem competências em aspectos mais particulares. Mas é extremamente interessante perceber como, cada vez mais, no plano da formação profissional, portanto, agora, se deslocando da escola para a formação profissional, eu penso que não nos podemos deslocar muito, porque a escola e a formação profissional deviam estar muito ligadas. Primeiro, é um erro nós separarmos a escola da formação profissional. Escola, quando eu digo escola, quero falar no plural, quero falar de universidade, quero falar de tudo. E particularmente a aprendizagem ao longo da vida, porque eu acho que o modelo deve ser um modelo continuado. E a chamada formação profissional hoje pode viver num cenário separado, mas não deve. Deve viver num cenário da formação ao longo da vida, particularmente. Esse é o mais importante. Portanto, estas questões de aprendizagem organizacional são extremamente importantes, inclusive para aquilo que nós sabemos hoje sobre a escola, sobre o princípio daquilo que começamos a nossa conversa de hoje, que é aprender em rede. Aprender em rede é já um primeiro passo de uma aprendizagem num cenário organizacional, porque a rede está-se a organizar em comunidades, em grupos de interesse, em pontos focais, portanto, e tudo isso significa que esta separação que muitas vezes tendemos a fazer do espaço da formação profissional para a escola é artificial. Portanto, quando há pouco eu usava a expressão contexto, e dizia que devemos ligar a escola ao exterior, significa que, se calhar, a escola do futuro tem que ser uma escola completamente diferente, tem que ser uma escola muito ligada ao sentido organizacional da sociedade, ao sentido organizacional da construção e mudança da sociedade, mas, sobretudo, ao pensamento que o conhecimento é que é soberania. Não sei se a doutora tem perguntas que estejam a vir que a doutora Ana Rola tem perguntas que estejam a vir da audiência ou se podemos... Não, ainda não. Isso será daqui a pouco. Ainda tem tempo para discutirem mais alguns pontos. Então penso nesse caso. Para já queria completar algo que há bocadinho não fui suficientemente rigoroso para ainda responder à questão da doutora Ana Rola, que é o seguinte: o papel do professor também tem que ser diferente em função das idades para esta aprendizagem. Porque uma criança pequenina é incapaz, não tem disciplina nem autonomia, nem, felizmente não tem, para aprender sozinha. E, portanto, aí o papel do formador, ou neste caso do professor, é muito importante. O que não quer dizer que a criança não consiga aprender em rede. Eu, por exemplo, tenho um neto com 10 anos, que durante março, no mês de março, a pandemia meteu em casa, não é? E ele continuava a ter aulas, mas aulas online. E ele estava a ter as aulas dele. O professor falava durante 10 minutos para eles todos. E depois organizava-os em grupo. E eles, marcava-lhes trabalhos, e eles estavam no Zoom, mas em pequenos grupos de 4 ou 5, entre si, estavam a trabalhar em rede, mas estavam a trabalhar em rede
cada grupinho a fazer o seu trabalho e depois, no fim da sessão, juntavam-se então ao professor e discutiam aquilo tudo. Portanto, aí temos um exemplo com crianças de 10 anos, em que, apesar delas não terem autonomia, foi possível pôr aquelas crianças todas a aprenderem em rede, uns com os outros, e, no fim, convergirem para um conjunto de conclusões, essas já partilhadas com o professor. E, portanto, como dizia o Paulo há bocado, isto é tudo uma questão de saber criar os contextos. Se nós soubermos criar os bons contextos de aprendizagem, estamos, de facto, a promover essa aprendizagem. Para os adultos já é completamente diferente, porque o adulto tem mais disciplina, tem mais autonomia e portanto, o adulto já pode prescindir mais. Mas eu penso que, de facto, devia mencionar esta questão, não é? Sim, é muito importante pensar na passagem, na construção gradual da autonomia, particularmente no desenvolvimento da autorregulação dos processos de aprendizagem no adulto, que são fundamentais. E, claro, como a criança não tem ainda, a criança não tem essa disponibilidade, essa competência, e eu acho que o exemplo que o António referiu agora é muito claro, e muito claro daquilo que é o futuro na educação, que é a capacidade de juntar, por vezes, momentos não presenciais com outros momentos presenciais que futuramente irão acontecer. Portanto, claro que agora vivemos numa situação particular, portanto, tudo praticamente tem que ser feito, ou muito tem que ser feito à distância, mas esse é um exemplo que eu entendo muito importante e particularmente porque as gerações que nós vamos ter nos espaços de educação, na escola, no sentido plural, são gerações com toda uma outra vivência e uma outra experiência tecnológica, que vão exigir muito mais da escola e das práticas dos professores. Portanto, eu aqui queria deixar só um aspecto. A capacidade de mudança depende da formação continuada dos professores. Se não existir formação contínua dos professores, teremos sempre um problema muito grave, de quase que sobressaltos. Portanto, fazemos coisas muito bonitas e depois param, e caem, e voltamos atrás. E isso não pode acontecer. Portanto, a educação é um dos principais capitais de desenvolvimento da sociedade. E quando estamos a falar de educação de adultos, estamos a falar de uma qualificação da população adulta para um desenvolvimento mais rápido da mesma sociedade. Que é um adulto que vai ser capaz de intervir no espaço da inovação. E isso é extremamente importante, não é? Isso tem a ver com, claro, tem a ver com a formação profissional, tem a ver com no cenário que estamos aqui a discutir, não é? Portanto, mas sobretudo tem a ver com a capacidade de mudança. Para mim é extremamente importante refletirmos na capacidade de mudança social. Mas eu penso que a Ana tem uma questão para colocar. Sim, obrigada. Não, é que eu queria chamar um convidado que nos tem estado a ouvir, o engenheiro Alberto Costa, que recebeu o Prémio Carreira 2020. Antes de mais, os meus parabéns pelo prémio. E parece-me que gostaria de intervir, tem algumas questões a colocar, por favor. Penso que esteja sem som. Exatamente, espero que agora já esteja. A primeira saudação é para o painel, realmente nós estamos a assistir a um painel de grande nível, a nível europeu e a nível mundial. Eu sei que há muita gente a assistir e vai dizer, pronto, lá está ele com as suas coisas no ar e tal, não sei o quê. Não, é a realidade de quem está a conhecer o que está a acontecer neste momento em toda a Europa. E eu estava aqui a ouvir e estava a começar a sentir algumas ânsias de intervir, porque nós não podemos deixar de perder estas pessoas, de lhes colocar também algumas questões muito pertinentes, que são certamente muito interessantes para toda a gente que nos está a ouvir. Por exemplo, a primeira referência que o professor António Dias de Figueiredo fez foi ao Etienne Wenger. Ele acabou de lançar um livro agora em setembro que se chama, reparem bem, Learning to Make a Difference.
learning to make a difference. Se nós lermos, vamos recolher aquilo que vocês, em resumo, disseram. Nós aprendemos realmente para fazer a diferença. Mas houve outra situação que o Paulo Dias também chamou a atenção, que é nós temos que ter hoje um ponto de vista muito holístico sobre a aprendizagem ao longo da vida. E isso não está conquistado nem em Portugal, nem na Europa. Não há essa visão. Nós vamos ter a Zuca, se tivermos, se a Polónia e a Hungria nos deixarem passar, mas vamos ter muito dinheiro. E reparem, será que vamos cometer os mesmos erros que cometemos aqui há 10 anos e há 20? O plano de transição digital, este é, digamos, é uma dica para a vossa intervenção, o plano de transição digital já está aí, tem grandes metas, mas não diz como lá vamos chegar. E os senhores professores que aqui estão sabem muito bem como nós lá vamos chegar, criando redes. O professor Paulo Dias, por exemplo, no painel anterior, nós falámos sobre os centros locais de aprendizagem da Universidade Aberta e como eles se podem ligar ao tecido local, aos centros Qualifica, aos centros de formação do Instituto de Emprego, às diversas redes de aprendizagem. Estes são alguns motes que eu vos deixo para dizer assim: será que com tanto dinheiro que nós temos e já anunciando um programa de computadores, de equipamentos que vão chegar às escolas, não tão cedo como desejaríamos, e é fundamental que os alunos e os professores os tenham, mas qual era a vossa recomendação, que já foi feita no passado e que agora fariam novamente sobre este plano de transição digital? Muito obrigado pela intervenção, professora Ana Rola. Obrigada. António? Pois, o que é que sabe fazer ao dinheiro? Para já, antes de começar, queria felicitar o doutor Adalberto Costa pelo prémio, que acho que é de facto muito merecido e, portanto, tenho muito gosto em que estejamos aqui em conjunto a fazer essa homenagem. Quanto à questão da utilização dos dinheiros, no que se refere ao equipamento, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente daquela que é praticada no nosso país. É uma opinião que é próxima de algo praticada por outras pessoas. Ainda outro dia ouvi aquele fulano finlandês que está agora na Austrália, que eu não me lembro agora do nome dele, daqui a bocadinho vai-me ocorrer, mas é um Sternberg. É um que se especializou e é muito premiado tem uma série de livros sobre o sistema educativo da Finlândia e é muito premiado por trabalhos relacionados com o papel do jogo na aprendizagem das crianças, do jogo do brincar, não é do jogo, é do brincar, o papel do brincar. Portanto, outra pessoa que eu vi há tempos a pronunciar sobre o assunto era um perito americano sobre o well-being das crianças, o well-being digital das crianças. Também uma pessoa de renome internacional, de renome internacional. E o que eles apontavam era para o potencial do telemóvel. O potencial do telemóvel como instrumento de aprendizagem universal. O único que pode ser universal. E, portanto, obviamente que são precisos computadores. São precisos computadores para os alunos aprenderem a programar, são precisos computadores para os programas de robótica, etc. Para todos os programas de especialização no âmbito das escolas, é preciso comprar esses computadores. É preciso comprar computadores para os professores, mas eu não acredito, tal como esses peritos, não acredito num computador por aluno entregues aos diversos. Em que se comprem telemóveis de boa qualidade para todos os alunos, todos, sem exceção.
Porquê? Porque o problema mais grave que a pandemia trouxe e que não vejo resolvido é o problema da desigualdade. As pessoas que têm mais dificuldades de natureza económica e social ou dificuldades específicas estão a ser completamente desprezadas por esta pandemia. E nós temos que resolver esse problema da equidade. E não será agora, metendo-lhes computadores em casas onde não há computadores, que eles vão fazer um uso muito perfeito desses computadores. Portanto, eu acho que são importantes computadores para a aprendizagem, computadores de boa qualidade, para a aprendizagem nas escolas, no contexto da programação, no contexto da aprendizagem da robótica, portanto, isso sim. São precisos também alguns computadorzinhos pequeninos para fazer todas essas experiências digamos, de laboratório. Isso é preciso investir. Mas computadores para todos, eu acho que é um disparate. O que eu acho é que é preciso telemóveis para todos. E, com certeza, todos sabem que hoje em dia um telemóvel que a nós nos custa 200 euros tem 256 GB de memória, não é? E, portanto, nós conseguimos, para nós, por 200 euros, comprar um telemóvel com 3 câmaras e com memória mais que suficiente. Esses telemóveis, estou a lembrar, por exemplo, da Xiaomi, que é o que eu tenho aqui, este, custam 200 e poucos euros. Estes comprados em grandes quantidades custam 50 euros. Comprados na China em grandes quantidades custam 50 euros. Portanto, nós conseguíamos pôr um telemóvel em cada criança. E, obviamente, que, nesse caso, não só estávamos a ensinar a criança a usar o telemóvel e a colocá-la ao acesso da aprendizagem, como, por outro lado, estávamos a ensiná-la a usar o telemóvel não para comunicar com os amigos, mas para aprender. E, portanto, eu penso que seria essa uma boa maneira de investir o dinheiro. Obviamente, também os professores não podem ter dificuldades nessa matéria e, portanto, também deviam ser comprados computadores para os professores. É essa a minha ideia sobre os dinheiros. Bom, cabe-me a mim agora continuar e, em primeiro lugar, queria cumprimentar o nosso premiado, Dr. Alberto, dar-lhe os meus parabéns pelo prémio que recebeu, agradecer-lhe imenso a sua intervenção e a questão que colocou, como é que vamos olhar para o plano de transição digital ou, por outro modo, como é que vamos operacionalizar o plano de transição digital. Eu penso que o António já colocou aqui a questão fundamental, quer dizer, é a questão do equipamento. Quer dizer, nós não podemos voltar a repetir os erros de colocar computadores e máquinas dentro de uma sala de aula que depois ninguém sabe utilizar. Ou que pouca gente utiliza de uma maneira criativa no espaço da pedagogia. Inovadora, claro. O telemóvel é cada vez mais uma máquina fortíssima, portanto, deixou de ser um telefone para passar a ser uma máquina multifunções, não é? E rapidamente é uma máquina que resolverá imensos problemas e eu vou só dar aqui um exemplo. A plataforma de trabalho da Universidade Aberta, portanto, uma das minhas grandes lutas foi transformar a plataforma da Universidade de forma a ela poder estar num telemóvel, para o aluno poder fazer aprendizagem online através do telemóvel. Portanto, claro que isso é um percurso longo, é complexo, as coisas não estão ainda concluídas, mas essa era uma visão estratégica em termos tecnológicos para a Universidade Aberta. Por uma razão simples, que o aluno pode estar no autocarro e está conectado ao seu grupo de aprendizagem. Isso é extremamente importante. De maneira que, por um lado, eu tenho reservas relativamente à ideia de encher a escola de equipamento. Não serve encher de equipamento enquanto não houver uma formação de professores orientada para a inovação pedagógica. Precisamente porque aquilo que o António já aqui referiu é que depois os equipamentos ficam parados, ou são mal utilizados, ou nem quer dizer, ou faz-se uma utilização praticamente sem tirar partido do potencial do equipamento. Portanto, para mim é prioritário, eu subscrevo o que o professor Dias Figueiredo disse relativamente às questões de equipamento, é prioritário, sim senhor, termos um olhar para o equipamento.
Mas é mais importante para mim, neste momento, promover claramente uma formação de professores continuada, não é como tem vindo a ser feito, que acontece agora, depois para durante 2 ou 3 anos, depois volta a acontecer, depois volta a parar de mais 2 ou 3 anos. Não, é uma formação de pessoas continuada, porque realmente eles são os agentes da mudança. Como já foi aqui referido, um professor com a criança tem um papel muito particular e muito específico, e é diferente do professor que está com o adolescente ou do professor que está com um adulto. Mas ele tem que ser capaz de navegar nestes cenários todos, nos contextos de trabalho, e tem que ser capaz de ter uma atitude promotora da inovação e da mudança. Portanto, a primeira questão para mim num plano de transição digital está ligada à formação. Está ligada ao sentido de inovação na aprendizagem, ao modelo de desenvolvimento da pedagogia. Particularmente pensando que a pedagogia numa sociedade em rede é absolutamente diferente de uma pedagogia numa sociedade presencial, exclusivamente presencial. E nós navegamos, por força deste cenário da pandemia, navegamos rapidamente, ou passamos rapidamente do presencial para o digital, transferindo os modelos do presencial para o digital, sem ter uma reflexão cuidada sobre o que é, por exemplo, criar um grupo de trabalho, como há pouco foi referido pelo António, criar um grupo de trabalho com crianças. Como é que se faz isso? Como é que se discute? Qual é o tempo? Por exemplo, nós assistimos a conferências online que são réplicas da conferência presencial. Ponto o nosso convidado a fazer uma aula magistral, aliás, nós tivemos umas discussões sobre isso, nós andamos aqui às voltas até conseguirmos acertar neste formato, mas realmente este é um formato completamente diferente. É um formato que tem uma dinâmica própria no processo emocional, no processo da interação que gera essa mesma emoção, no processo da atitude, no processo das empatias, da capacidade de gerarmos uma ligação entre os participantes. É diferente do presencial. A minha leitura da cara das pessoas que estão a assistir não existe. Eu não tenho, neste momento, a cara das pessoas que nos estão a seguir. E esse é um lado que é absolutamente essencial quando estamos a comunicar. Eu vou medindo a capacidade de resposta, vou medindo a minha capacidade de interação à medida que vou olhando para as pessoas e vou percebendo como é que elas estão a reagir. Depois de 20 minutos já ninguém tem mais capacidade de atenção, não é? Tens que pensar, os tempos de atenção são limitados. De maneira que... Desculpa. Sim. Diz. Eu estava a dizer que encontrei aqui agora os nomes alguns dos nomes que estava a mencionar, pessoas que defendem o telemóvel. Estava a pensar no Paz e Salve, que é... Diz, Paula. Partilha connosco esses nomes. Não, enquanto apareceu-me agora aqui. É o Pasi Salberg, que é um finlandês que agora está na Austrália a dar a consultoria, mas é um perito sobre o papel da brincadeira na aprendizagem e é um perito sobre o sistema finlandês. É autor de uma série de livros sobre o sistema finlandês. Aliás, está um para sair dentro de uma semana, se não me engano. O nome é o Michael Rich, diretor do Centro de Media and Child Help da Harvard Medical School. Também ouvi aqui há tempos uma entrevista dele a dizer o mesmo. O telemóvel é fundamental para uma apropriação cultural pelas crianças. E estava a pensar num outro caso que eu acho que é muito interessante, que é uma professora da África do Sul, uma professora Mapine Makoe, do Open Distance Learning University da África do Sul, que usam telemóveis para ensinar às crianças online durante o confinamento. Claro. Bom, o que tiveram que fazer? Tiveram que aprender a ensinar a utilização do telemóvel como instrumento de aprendizagem. Mas se nós formos a ver o telemóvel relativamente aos computadores hoje em dia, o telemóvel é livro, é dicionário, é enciclopédia, é biblioteca, é câmara fotográfica, é laboratório fotográfico, é câmara de vídeo, é estúdio de cinema, é sala de aula, é oficina de artes gráficas,
é digitalizador de texto e imagem, é redação de jornal, é sala de reuniões, é museu, é calculadora científica e gráfica, é ambiente de cálculo, Música também. é sistema de bases de dados, é processador. O telemóvel hoje em dia, se uma criança souber usar, e nós temos a obrigação de lhe ensinar, se uma criança souber usar 20% deste potencial, e se for parar a um país estranho, a um mundo estranho, é um gênio. Uma criança que saiba usar 20% do potencial do telemóvel é genial, comparada com as outras. Não é? Portanto, nós temos esse potencial na mão, eu penso que devíamos fazê-lo. Dá trabalho. Vai ser muito trabalho aprender a usar o telemóvel para aprender. Portanto, o aluno, em vez de andar a brincar e a comunicar com os amigos e a mandar mensagens, usar o telemóvel, sim, para aprender. Como calculadora, como estúdio de fotografia, como tudo isso. Temos que o ensinar. E não sabemos para já. Aliás, já há muita coisa feita nesse sentido. Mas temos que fazer mais. E temos que fazer em português. E é um desafio muito grande. Possivelmente também valia a pena ir algum dinheiro para isso. Investir num grande projeto sobre a utilização, sobre como utilizar o telemóvel para que as crianças possam tirar partido de todo este potencial. Portanto, eu penso que está aqui uma questão que, a meu ver, é chave. Quando eu falo aos meus amigos portugueses sobre estas questões, dizem, para o telemóvel, nem pensar nisso. Os tipos começam logo a falar uns com os outros e a trocar mensagens. Não é isso, nós temos que fazer o contrário. Temos que os pôr a usar o telemóvel para coisas úteis. Porque quando eles souberem usar o telemóvel para coisas úteis, eles vão relativizar muito mais as utilizações inúteis ou menos úteis do telemóvel. Mas peço desculpa, Paulo. Não, eu acho ótimo, que ficou completamente esclarecido. Nós, primeiro, encontrar uma ferramenta universal, e o telemóvel pode-se revelar uma ferramenta universal e de baixo custo e de enorme acessibilidade. Aliás, como o António aqui referiu, quer dizer, o telemóvel hoje em dia é um verdadeiro computador, não é? Portanto, não há diferença. Estamos a falar de tamanho só. Portanto, é a ferramenta universal, talvez aquela mais acessível, e, por outro lado, tem uma disseminação brutal junto da sociedade. Portanto, é fácil, muito fácil. É muito diferente de estar a comprar computadores e fazer tudo isso. Por outro lado, há a questão essencial que aqui já foi levantada, que tem a ver com a formação. Não só dos professores, mas também dos próprios alunos. Quer dizer, há uma cultura de inovação que é necessário desenvolver. E essa é mesmo a questão central. Portanto, nós não teremos um plano de transição digital eficaz ou com sucesso se não desenvolvermos uma cultura de inovação. Muito obrigada, senhores professores. Deixem-me só acrescentar mais uma qualidade do telemóvel. Boia de salvação para uma professora desesperada em que o seu computador não funcionava. Eu dei aulas através do telemóvel. Obrigada, telemóvel. Muito bem, muito bem. Obrigado. Eu gostava agora de colocar à consideração dos nossos oradores algumas questões que os participantes colocaram no chat. E vou lançar a primeira já no seguimento destas competências que é exigido ao professor. E a primeira questão é esta. Como é possível o trabalho colaborativo entre professores em estados tão heterogéneos de evolução digital e literacia digital? Como é possível o trabalho colaborativo entre professores em estados tão heterogéneos de evolução digital, literacia digital e eu arrisco mesmo a equipamentos escolares, competências digitais dos professores? Eu tenho vindo a falar disso, quer dizer, António, se me permites, eu começo também. Quer dizer, é essencial desenvolvermos um plano de formação. Portanto, junto dos professores. Não é? Temos consciência clara que temos que desenvolver um plano de formação junto aos professores
E mais, quer dizer, temos que replicar, nós mesmos podemos replicar esse plano de formação, não temos de estar sempre à espera que alguém venha apresentar-nos o curso, quer dizer, a própria escola, as diferentes organizações podem e devem desenvolver-se em planos de formação interna de acordo com as necessidades, identificar as falhas, as necessidades e promover essa mesma formação. Eu sei que é difícil e é uma cultura muito complicada, porque as pessoas à partida recusam também e só aceitam a formação se ela estiver num quadro de reconhecimento institucional, etc, etc. Quer dizer, se calhar nós temos que ultrapassar esse modelo e partir para uma formação orientada para as necessidades da própria comunidade. Eu não sei fazer isto. Como é que eu vou fazer? Alguém sabe? Vamos criar uma workshop sobre isso. Pode demorar meia hora, ou uma hora e meia. Eu penso que há outro aspecto, Paulo, a complementar esse. Eu penso que há duas medidas com natureza completamente diferente. Uma delas é, como diz o Paulo, um plano de formação. A outra delas é dar assistência permanente. Portanto, dar assistência permanente ao professor que quer aprender. E eu penso que nós temos aqui em Portugal um exemplo perfeitamente inédito. Eu refiro muitas vezes, mas não me canso de o referir, que é, não sei se repararam, mas quando no dia 14, era um sábado, dia 14 de março, se ficou a saber que na segunda-feira as aulas já não eram na escola, nasceu no Facebook um grupo chamado e-Learning Apoio, para dar apoio aos professores. Para os professores ajudarem uns aos outros. E 3 meses depois, esse grupo tinha 30 mil, é mais que um sindicato, tinha 30 mil pessoas nesse grupo a ajudarem-se, aliás, vão lá, podem ir lá e neste momento são lá pessoas a ajudarem-se umas às outras. Mais de 30 mil, agora são quase 32 mil professores que estão nesse grupo a ajudarem-se uns aos outros. Como é que se faz isto e não sei o quê? Eu queria dar uma aula sobre isto, como é que eu faço? Tenho aqui um problema com o Teams, como é que eu vou resolver? Portanto, para além dos planos de formação, digamos, mais formais, é preciso é preciso pôr em prática um sistema forte de apoio permanente, noite e dia aos professores. E este nasceu espontaneamente. Reparem que nenhum professor teve que se inscrever. Foi ao grupo e vai ao grupo e pede ajuda aos colegas. E, portanto, este tipo de auxílio é de uma importância. Eu penso que não está a ser devidamente elogiado este exemplo. Se bem que há outros grupos do Facebook, eu não quero ser injusto, porque há muitos outros grupos do Facebook e noutros sítios, no Twitter também, há muitos grupos que dão ajuda. Mas eu penso que isto devia ser muito incentivado, porque é de facto impressionante. Paulo, só uma coisa. Repara no seguinte, nós estamos habituados às questões às chamadas comunidades de prática. Onde é que nós vimos uma comunidade de prática com 32 mil participantes sempre ativos? É impressionante. Não se vê em sítio nenhum. E isso é o exemplo claro da chamada cultura de inovação. Exato. E aprendizagem. Emerge da própria comunidade. Em rede. Em rede, claro. E era isso que eu queria referir há pouco, quando é necessário passarmos do paradigma da formação estabelecida, formal, etc., etc., para trabalharmos na formação num plano informal, que é esse. Esse é o melhor exemplo. Essa comunidade e outras mais que existem constituem o melhor exemplo daquilo que é a cultura de inovação que emerge da prática. Aliás, eu penso que há um passo seguinte. É extremamente interessante. Eu penso que há um passo seguinte para, digamos, completar a ação destas aprendizagens informais. Não sei se têm reparado, a Unesco de vez em quando a Unesco tem alguma preocupação com a credenciação da aprendizagem informal. De facto, hoje em dia aprende-se muito informalmente, mas é preciso credenciar, dizer, esta pessoa sabe isto, não seguiu curso nenhum, mas sabe isto, sabe fazer esta coisa, não é? E a Unesco tem uma preocupação grande com esse tipo de problema, e eu penso que era algo que também devia ser posto em prática, como credenciar a aprendizagem que as pessoas aprenderam nestes ambientes, digamos, de ajuda mútua, as pessoas aprenderam nas comunidades de aprendizagem, não é? Ou nas comunidades de prática.
Essa é talvez a grande questão, o maior desafio, porque a rede naturalmente obriga-nos a trabalhar em ambientes. Não é obriga-nos, a rede emerge de ambientes informais, portanto, e como é que vamos criar ou promover a credenciação nestas aprendizagens? Eu penso que esse é o grande desafio, o nosso grande desafio. Nós temos que mudar o paradigma da avaliação e de credenciação. E temos que o orientar para aquilo que são competências reais que são apresentadas pelo candidato, e não propriamente para aquilo que é um sistema que abstratamente acaba por, depois de diferentes passos, como exames e outras coisas, acaba por estabelecer a credenciação. Aliás, essa era, peço Não, desculpa, essa era a segunda pergunta. Em que medida o modelo de avaliação deverá ser repensado? Claro, eu acho que já respondi também, não é? Exatamente. Pensado claramente, nós trabalhamos com um modelo de avaliação para uma sociedade dentro de um quadro normativo e de negatividade. Portanto, não há abertura, não há inovação, não há nada. Portanto, e o nosso modelo de avaliação certifica para uma pessoa que, a partir daquela credenciação, está habilitada para desempenhar um papel exclusivo, muito particular na sociedade. Reparem, o problema é que ao longo da vida nós vamos fazendo diferentes formações e vamos desenvolvendo imensas outras atividades. Nós podemos mudar, podemos ter ciclos de atividade. Durante um tempo fazemos uma coisa, depois podemos passar para outra, ou podemos especializar ainda numa outra área, portanto há um sentido de mudança. Portanto, primeiro não pode haver uma formação inicial para a vida. Isso é absolutamente um modelo industrial, o pensamento industrial e o pensamento da negatividade. Portanto, nada disso. Portanto, nós temos que ter um outro olhar, que é um olhar aberto para aquilo que é a formação ao longo da vida e a formação em diferentes etapas e particularmente com diferentes objetivos. Eu posso mudar da área de interesse, não estou a dizer a profissão propriamente, mas a área de interesse. Aliás, surgem novas áreas de atividade e eu posso querer mergulhar numa dessas novas áreas de atividade. Portanto, este é um grande problema e é um problema que é também social, não é? Porque, reparem, a sociedade limita a ação de inovação da escola, muitas vezes. Os pais não reconhecem essa capacidade de mudança à escola, começam a dizer assim, mas quer dizer, já não estão a fazer nada daquilo que eu fiz no meu tempo, quer dizer, se calhar isso já não funciona, quer dizer, se eu retirar os exames e criar outro modelo baseado em práticas, vai ser o descrédito, então quer dizer, já não há exames formais, eu estou só a pôr cenários, não é? Mas eu identifico-me perfeitamente com esta pergunta, esta de não haverá conhecimento que não é validado pela universidade. E nós estamos a observar isso cada vez mais ao nível da contratação das grandes empresas. Há muitas empresas que já não estão interessadas, sobretudo na área da tecnologia, não estão particularmente interessadas em contratar uma pessoa que teve um determinado título universitário. E muitas vezes preferem ir buscar uma pessoa que, frequentando, por exemplo, uma academia de desenvolvimento de software, teve competências que são adequadas para aquele tipo de emprego. E, portanto, nós estamos a assistir, de facto, a formas diferentes de criar, de construir conhecimento, formas diferentes de aprender, que não são as validadas nas universidades, não é? E é bom que assim seja, que é para ver se as universidades também conseguem evoluir um bocadinho mais nos seus critérios e nas suas práticas. Não é? Mas, sem dúvida, nós próprios sabemos, eu penso que cada um de nós, pensando em si próprio, se deitar contas ao que aprendeu fora da universidade, encontra, de facto, uma quantidade imensa de aprendizagem. Bom, mais algum dos nossos oradores pretende intervir? Não, se me permitem, eu acho que o que o António acabou de referir é extremamente importante. Portanto, Dias Figueiredo, cada vez mais haverá modelos de trabalho, modelos de formação que são orientados para nichos de ação. Portanto,
razão pela qual há pouco eu falava que a escola e a sociedade têm que ter uma interação muito maior e a educação ao longo da vida e a educação profissional não pode estar separada da outra educação institucional. Portanto, tem que haver um sentido muito mais alargado do que é a própria formação. Bom, eu acho que nós partimos de um conceito muito simples de formação em rede e estamos agora a falar de certificação. E são dois pontos muito sérios nesta mudança social que vivemos hoje em dia. Por um lado, a formação em rede, que cria aquilo que eu chamei o conhecimento como uma forma de soberania. Por outro lado, a certificação, que é uma forma de reconhecimento desse mesmo conhecimento. Portanto, isto são dois aspectos da rede e da aprendizagem em rede. E são dois aspectos que têm que ser repensados por nós de uma forma muito séria, como um desafio para a construção do futuro. Há uma coisa que queria acrescentar há bocadinho. O Paulo referiu, olha, deixa-me cá ver, não tomei nota disso. Referiu aquele debate que nós tivemos em off. Mas nós tivemos um debate em off sobre o formato desta nossa conversa. Não é? Isso coloca-nos uma questão, porque nós ainda não abordamos as questões de investigação. Mas eu penso que também nos cabia pensar para onde é que há de ir a investigação necessária para que se tire muito mais rendimento desta aprendizagem em rede. E eu penso que uma questão importante é o repensar dos formatos de diálogo, dos formatos de interação. Porque nós ainda continuamos com formatos de interação que são formatos do século XII, são formatos inspirados na aula teórica e a aula teórica é inspirada nas aulas magistrais dos conventos e das primeiras universidades. São do século XII. Exatamente. Então, vemos conferências online, vemos conferências em que as pessoas falam durante 20 minutos, meia hora, e obviamente que perante um ecrã é insuportável, não é? E, portanto, felizmente já há muitas em que fazem-se diálogos com intervenções de 5 minutos e são muito mais, e inclusivamente com a possibilidade das pessoas entrarem, portanto, mas precisávamos, obviamente, ter dados mais concretos, precisávamos ter evidências científicas, de facto, de que estes formatos novos são formatos melhores para a aprendizagem coletiva, não só para nós que aqui estamos a conversar, e obviamente nós quando falamos e aprendemos muito enquanto falamos e com as pessoas com quem falamos, mas também temos que nos preocupar com a audiência. Quando há, como foi dito há pouco, uma audiência de 700 e tal pessoas, será que nós estamos a corresponder? Será que poderemos melhorar alguma coisa? E, portanto, essas questões da aprendizagem perante este tipo de situação, que, portanto, a aprendizagem que não é presencial, que é em rede, isto merece ser incluído. A questão dos formatos do diálogo, os formatos da interação, precisa certamente de ser mais investigado e merecia ser investigado. Para além disso, inclusive as questões das próprias sociologias dos sistemas, deste tipo de sistemas. A sociologia deste tipo de sistemas tem que ser também melhor compreendida para podermos tirar partido. Quanto à gestão do diálogo, porque nós aqui estivemos a fazer um diálogo, há um corpo de teoria impressionante. Não sei se... Mas desde o Paulo Freire tem trabalhos sobre o uso do diálogo. Obviamente que é um diálogo presencial. Mas muito do que se tem discutido sobre o diálogo presencial pode ser transposto, às vezes com grande vantagem, para o diálogo online. E, portanto, há as teorias do diálogo do Paulo Freire, que aliás fez em conjunto com um colega americano, com o Ira Shore. Há os trabalhos do David Bohm sobre o diálogo. Há as teorias da conversação do Gordon Pask. Portanto, há um corpo de teoria que nós devíamos estar a saber aproveitar para tirar mais partido destas nossas interações em rede, para ficarmos a saber mais e aprendemos mais, não é? Com outra capacidade de gestão da própria rede, não é? Professoras, peço desculpa, mas estamos
quase a atingir a nossa hora limite. É um prazer ouvir-vos. E eu tenho uma última questão que peço que sejam curtos, breves, mas incisivos. A mudança que se exige deve passar por uma transformação ou por uma disrupção das práticas? António. Queres começar? Não, António. É as duas coisas. As duas coisas. Quem estuda inovação sabe que há duas formas de fazer inovação. Uma delas é gradual e a outra forma é disruptiva. Normalmente a evolução gradual é difícil porque quando nós pretendemos exercê-la num sistema muito conservador, o sistema resiste. E, portanto, normalmente os sistemas conservadores, como é, por exemplo, a escola, resistem muito à inovação gradual. E, portanto, aquilo que eu defendo, e tenho feito algum trabalho nesse sentido, é que para inovar mesmo, isto é, inovação para ficar, não se deve inovar no coração do sistema, deve-se inovar pelas margens. Deve-se começar pelas margens. Por exemplo, a tal disciplina de cidadania, portanto, deve-se começar a inovar por esses lados e depois então evoluir para uma inovação mais, digamos, mais generalizada. E, portanto, aquilo que eu considero é que mais vale fazer pequenas inovações disruptivas do que tentar e falhar uma inovação incremental, grande, gigante. Big Bang. O Big Bang não acontece. Eu diria exatamente o mesmo. Quer dizer, nós temos que pensar claramente que o processo de mudança é um processo que sofre sempre imensa resistência. Portanto, há pouco eu referia-me à mudança da escola. Muitas vezes a escola entra em processos de inovação e há uma resistência social, a começar pelos pais que boicota. Por vezes, por exemplo, se olharmos para o mercado dos manuais escolares, também temos aí um nível de resistência enorme. Portanto, a própria mudança do manual sofre uma resistência muito grande do editor do processo e no processo de produção, mas eu partilharia completamente as palavras do António sobre esta matéria. São as duas dimensões que são absolutamente necessárias e queria reforçar aqui o que foi dito, quer dizer, esta mudança deve, para ter efeito, deve ser contagiante, deve provocar contágio, e o contágio faz-se a partir da margem, uma espécie de colonização do sistema, invadir o sistema com... O Minerva, ao contrário dos projetos, isso foi uma das originalidades do Minerva, que havia o projeto francês, que era o Informatique pour tous. Portanto, foi um Big Bang. O inglês também foi um Big Bang. O sueco foi um Big Bang. E nós do Minerva dissemos, não, aqui não há Big Bang, aqui vai mancha de óleo. Começamos aos poucos e vamos crescendo. E foi isso. Eu acho que foi o sucesso. E é o melhor exemplo para a ideia de inovar por contágio. Porque o que o Minerva fez foi criar uma rede de contágio dentro da própria escola. Portanto, enfim, não vamos estar agora aqui a fazer mais descrições sobre o Minerva, mas quer dizer, criou de facto aquilo que já aqui foi referido pelo António há pouco, foi uma rede, antes de existirem as redes. Não é? E essa foi a grande mudança no pensamento sobre a escola, sobre a utilização das tecnologias na escola. Criou essa mudança antes de nós termos uma rede social, termos a internet a funcionar com correio eletrónico para toda a gente, etc, etc. Quer dizer, começou-se a pensar em tudo isso, começou-se a pensar em utilizar computadores, portanto, e fazer um outro modelo de trabalho. Portanto, de facto, eu usaria a palavra contágio. Obrigada, professores. Efetivamente, deixe-me pegar na deixa do contágio. Inovação por contágio, no caso do Minerva, e o contágio obrigar-nos a inovar neste contexto pandémico em que atualmente nos encontramos. Deixem-me agradecer aos nossos dois oradores. Muito obrigada pela partilha de conhecimentos. Foi fantástica e eu espero que todos nós tenhamos agora tínhamos ficado com um bichinho cá dentro de irmos promover, quem não faz ainda, claro, esta aprendizagem em rede, que é o que estamos aqui a fazer hoje, e temos que levar isto para os nossos formandos, para os nossos alunos. Muito obrigada pela partilha.
E então passo agora ao Nuno. Olá, boa tarde novamente. Professores, eu espero que aguentem connosco mais uns segundos, porque eu gostava de partilhar convosco o trabalho que está a ser feito pelo Daniel, também no seguimento da vossa magnífica conversa, e ainda bem que está a ser gravada para que os participantes que estão não só ao vivo, mas aqueles que não tiveram a oportunidade, porque houve vários tipos de compromissos de poder assistir, poderem de facto deliciar-se com estas vossas reflexões. Daniel, de tua justiça, o que é que podes mostrar aqui do que foi feito neste painel? Ora viva, primeiro parabéns, foi um painel excelente. Acho que este modelo de interação funciona melhor do que fala um, fala o outro. Eu gostei muito, pessoalmente. Achei muito interessante a questão da mudança e o foco no telemóvel, porque tenho feito várias experiências em escolas em que os alunos utilizam o telemóvel e não se põem a mandar mensagens nem a falar uns com os outros. Utilizam para investigação, utilizam para pesquisa e funciona muitíssimo bem. E, portanto, dei um bocado de destaque a esse aspecto e passo então a mostrar o que ficou resultante. Portanto, eu misturei um pouco a conversa dos dois, porque ela foi muito entrosada e entrelaçada, e, portanto, acabei por pegar um quadro com o outro, embora tivesse começado um de um lado e outro do outro, mas consegui juntar tudo e dei, de facto, ali grande destaque ao telemóvel, grande destaque à mudança, e achei muito, muito interessante a parte da relação das competências que são fundamentais, não só do lado dos aprendentes, sejam alunos, sejam formandos profissionais, como também dos professores e dos formadores. Portanto, acho que resultou um quadro muito, muito completo em termos de conteúdo. Obrigado, Daniel. Como o Mário disse, estes conteúdos do Daniel irão ser partilhados pelos participantes, irão ser partilhados depois nos dias subsequentes. Eu gostava muito de agradecer, de facto, a vossa conversa magnífica. Convidar-vos para depois assistirem da parte da tarde também às palestras da parte da tarde. E antes de encerrar para a hora do almoço, vou só fazer aqui um sorteio do segundo livro. O Mário não teve a oportunidade de indicar o primeiro livro, foram as 50 técnicas de avaliação formativa, e o segundo livro será o Pensamento Crítico e Criativo, sem fichas para trabalhar na sala de aula, e por isso vou passar esse sorteio despedindo-me e desejando já agora um ótimo almoço para todos. Vou então fazer o mesmo que o Mário fez na parte de manhã. Vou fazer aqui um sorteio. Desculpem-me que isto já foi ser feito por outro computador. Isto são situações da tecnologia. Já estamos a ver estes nomezinhos, como o Mário costuma dizer, e vamos ver quem é o vencedor. Para a parte da tarde, receber um segundo link específico da parte da tarde, é para esse que pedimos que acedam, a partir das 2 da tarde. Já agora, Filipa Maria Rascão de Oliveira foi a vencedora deste segundo livro, O Pensamento Crítico e Criativo, sem fichas para trabalhar na sala de aula, e como vos disse, a partir das 2, um bocadinho antes, se quiserem entrar, estaremos à vossa espera, porque a partir das 2 da tarde, a sessão da tarde irá começar. Votos de um ótimo almoço para todos, um ótimo descanso também, porque foi uma sessão muito, muito intensa. E, por último, mais uma vez reforçar, têm um link na vossa caixa de e-mail, receberam um da parte da manhã e outro da parte da tarde, pedimos que acedam ao da parte da tarde. Mais uma vez, tudo bom e até já.